essa é a proposta de nós estarmos aqui. Seguranças, ela é uma sequência dentro de outras palestras que nós já fizemos aqui, dentro de um grande tema que é escutar os sentimentos. Nós já falamos sobre ressentimentos, hoje nós vamos falar sobre ciúme e a próxima inveja. Só coisa fácil, né? Então, hoje nós vamos nos dedicar a olhar para esse sentimento, o sentimento do ciúme e da insegurança, que são sentimentos que vão causar uma certa perturbação em nós e nos nossos relacionamentos. Então hoje, o nosso recorte que a gente vai fazer aqui, nesse grande tema, esse ciúme faz parte da nossa vida, da nossa condição humana, e ele está em todas as relações. Mas nós vamos fazer um recorte para o relacionamento afetivo, relacionamento de casal, que é onde ele mais aparece. Mas, antes de fazer um enfoque para a relação de casal, é importante a gente reconhecer que o ciúme nos perpassa. Ele pode estar em qualquer dos nossos relacionamentos. Ciúme pode estar presente em relacionamento de amizade. Ciúme pode estar presente em relacionamento profissional. Ciúme pode estar na relação de irmãos ou de pais e filhos. O ciúme ele pode estar em qualquer relação. Então ele faz parte de nós. Para a gente começar a nossa conversa, é interessante nós pensarmos assim: como é o ciúme para mim? Como eu sinto ele? Como eu fico quando eu estou no ciúme? Estou sentindo o ciúme. Aí, alguns de nós devem ter pensado aí, alguém, eu não sou ciumento, eu não sinto isso. E, na verdade, como é uma emoção que perpassa todos nós, não é uma questão de nós falarmos sinto ou não sinto. Na verdade é quando eu sinto, como eu sinto, como que eu fico, como que eu ajo quando eu estou sentindo assim. Então, eu gostaria que as pessoas que se sentem ou se consideram ciumentas levantassem a mão. Eu levantei a minha também para dar coragem, tá? Não você. Tô brincando. Eu acho que é todo mundo. Tá, sim. Teve bastante gente que levantou a mão. Talvez, quem não levantou a mão pode ser por uma questão de timidez, de assumir, de admitir isso. Porque é uma parte que às vezes a gente fala assim, isso é feio, não pode sentir isso, no centro não pode falar que eu sou ciumento, que eu sinto isso na minha vida, né, que eu faço assim. Mas além disso, pode ser uma faceta sua que se manifesta de um jeito tão sutil que você não vê. Às vezes você não é a pessoa que dá uma crise de ciúme, que briga por conta de ciúme, que fala, mas lá no fundinho da alma está sentindo. Então, aí fica mais difícil de reconhecer. Mas a ideia é a gente perceber assim, onde ele está em mim, onde que ele se manifesta, onde que ele está lá escondidinho no meu íntimo. Porque é um sentimento que nos perturba. É um sentimento que perturba as nossas relações. E, às vezes, você não é essa pessoa que tem o ciúme patológico. Acho que o objetivo de hoje é a gente diferenciar. Tem um ciúme mais saudável, dentro dos padrões da normalidade, e tem um ciúme que chega no nível do adoecimento, que causa muitos transtornos para a pessoa. Às vezes, você não é essa pessoa do ciúme patológico, mas um ciúmezinho ou outro você sente. A gente vai fazer uma diferenciação, então, entre essas duas coisas, para a gente entender não se eu sou ou não sou ciumento, se eu sinto ou não sinto ciúme, mas é entendendo que é uma emoção que faz parte de nós, da nossa condição humana, a gente aprender a cuidar dele. Nós vamos precisar olhar para essa emoção como algo que a gente precisa cuidar. Pensa que é uma parte doente sua, da sua alma, que precisa de cuidado, de carinho, de remédio. Não é uma parte de jogar fora. E essa é uma reação quando a gente fala dos sentimentos feios. Raiva, mágoa, dificuldade de perdoar, orgulho. Aí a gente pensa assim, não, essas coisas é muito ruim, não pode sentir isso. Eu tenho que me libertar disso, eu tenho que ficar livre disso.
Essa é a tendência quando a gente trata as coisas. Então, quando você se vê impaciente, e aí você entende o quanto que isso te faz mal, ou quando você se vê ciumento e vê o tanto que isso te prejudica, você já quer cortar fora isso logo e ficar livre. E não sentir nunca mais. E o processo de reforma íntima não acontece assim. Na verdade, quando você faz isso, você está impedindo o processo de reforma íntima. Então, não é um processo de jogar fora, de ficar livre rápido. A gente só amadurece emocionalmente quando a gente faz contato com os sentimentos. Guardem isso. A gente amadurece emocionalmente quando a gente faz contato com os sentimentos. Então, é um trabalho interno que vai precisar. Eu vou olhar para o meu ciúme, aí eu vou entender por que ele está ali, o que motivou ele. Aí amanhã ele vai aparecer de outra forma. Aí eu vou pensar, o que aconteceu aqui? O que me despertou isso? E eu vou precisar aprender a dialogar com esse sentimento dentro de mim. E não jogar ele fora. Porque ele diz coisas de você. Ele diz coisas da sua história. Ele diz coisas das suas dores, dos seus traumas, da sua dificuldade de confiar e da insegurança. Todas as palestras, coisas que eu fui estudando, literatura que eu fui buscando para fazer essa palestra de hoje, todas as pessoas que falavam de ciúme, em algum momento elas chegavam no medo de perder. Que o ciumento é muito inseguro e ele tem medo de perder. E aí, esse é um elemento que está muito presente e que a gente precisa olhar o que está atrás. A pessoa que está lá ciumenta, vigiando, tentando controlar, brigando, dando crises, fazendo drama, no fundo ela está com muito medo. Porque aquele alguém de quem ela tem ciúme, e aqui a gente está falando de casal, mas pensa em outras relações também, é alguém que ama muito. Aí a gente vai entrar nos assuntos do coração e do amor. Nós estamos encarnados aqui porque nós não sabemos amar ainda. Quando a gente fala que ama, geralmente é outras coisas. É apego, é possessividade, é querer controlar o outro. Às vezes tem um gostar, um carinho ali misturado, mas tem as nossas questões humanas. Junto com o amor tem muita coisa bruta que ainda não amadureceu dentro de nós. Aí eu trago aqui uma frase da Joana de Ângeles, do livro Homem Integral, que é o que está nos ajudando a pensar esse tema. Joana, nesse livro, fala muito dos relacionamentos perturbadores. E eu peguei esse capítulo para nos ajudar a pensar nessas emoções que a gente está selecionando para estudar hoje, onde ela fala dos relacionamentos que são perturbados, desse amor perturbado. E é daí que a gente parte. O amor é uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado. Ponto. Eu selecionei esse trecho para nós entendermos da nossa dificuldade de amar e também para nós percebermos que nós estamos aqui para aprender a amar. Nós estamos aqui porque nós ainda não sabemos. O nosso amor ainda é imaturo. Então, quando ela diz o amor é uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado, quem de nós é psicologicamente equilibrado? A gente está fazendo assim é porque a gente está percebendo que a gente não está tão equilibrado assim. Então partimos daí. Ninguém é tão psicologicamente equilibrado ou tão seguro de si o tempo todo. Então quando eu falo de ciúme, de insegurança, talvez você não seja aquela pessoa insegura, você fala, nossa, eu tenho muito medo, eu sou muito inseguro, muito tímido. Mas todos nós temos as nossas inseguranças. Para algumas coisas nós somos seguros, para outras nós somos inseguros. Em algumas relações nós nos sentimos mais seguros, em outras não. Então, quando nós olhamos para isso aqui, o amor é a conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado, nós vamos perceber que quando nós estamos no ciúme, no ressentimento, na inveja, essas emoções que nós estamos destacando, isso refere-se à nossa imaturidade emocional. Nós sentimos essas coisas porque nós ainda não amadurecemos, porque nós já fôssemos maduros, nós amaríamos de uma forma mais livre, mais doadora, mais desinteressada.
Mas até quando nós doamos, ajudamos e fazemos a caridade, nós fazemos com interesse. Para ganhar bônus hora, para ser alguém bonito, caridoso, para ser uma pessoa bem vista, para as pessoas gostarem de nós, pensarem, nossa, olha lá como ele é bom. O nosso amor ainda não é tão desinteressado assim. E em se tratando das relações de casal, aí que não é mesmo. Amor de casal não é incondicional, igual ao de pais e filhos. O amor de pais e filhos, cheio dos atrapalhos e das coisas ali distorcidas, é ainda um amor mais de doação. Mas o amor de casal não. O amor de casal é troca. Precisa ir, precisa voltar. Ele não é incondicional. É um amor que precisa de retorno. É um amor que se alimenta do reconhecimento. Então, quanto mais imaturo eu for emocionalmente, mais eu vou me colocar amorosamente nas minhas relações de uma forma a exigir. Quanto mais maduro eu for, mais eu consigo amar e deixar a outra pessoa livre. Então isso diferencia um amor imaturo de um maduro. Quando você está na exigência, tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu estou esperando isso, eu quero que seja dessa forma, se não for do jeito que eu quero, eu fico muito bravo. Esse é um amor exigente e imaturo, que procede dos nossos desequilíbrios psicológicos. Então, já que todos nós temos, a grande questão é como cuidar disso? Como cuidar disso e amadurecer? Já dizíamos anteriormente que nós precisamos fazer contato com os sentimentos e não excluir eles. Não tentar jogar eles fora porque eles são feios. Então, a gente vai esmiuçar o ciúme. A gente vai entender o que ele está falando para nós. O que esse sentimento está dizendo. Quando você sentir uma coisa feia, ruim, tipo ciúme ou outras coisas, não joga aquilo, não manda aquilo embora rápido, não. Conversa com você. Para um pouquinho, respira e pensa assim, gente, o que está acontecendo aqui? Por que eu estou sentindo isso? O que isso quer dizer de mim? No caso do ciúme, ele conta, como eu dizia agora mesmo, de insegurança e de medo. Medo de perder. O ciúme mais natural, digamos assim, ou algo que não é tão doentio, ele tem a ver com o desejo de cuidar. Desejo de cuidar é bonito, né? Desejo de cuidar a gente pode falar que a gente sente, né? Preocupar com o outro. Isso pode sentir, as outras coisas não. Na língua espanhola, a palavra para ciúme, ou para pessoa ciumenta, é celoso, que tem a ver com zelo. Então, geralmente, as situações que nós estamos enciumados é alguém que a gente importa muito. É alguém que a gente ama muito, que a gente quer cuidar muito, que a gente dá muito valor. É uma relação que a gente quer zelar. Só que como nós ainda somos imaturos e meio desequilibrados, esse zelo vai acontecer de uma forma controladora, misturada com os nossos medos. Aí a gente quer zelar, mas aí a gente quer vigiar, aí a gente quer guiar o outro para ele fazer do jeito que a gente quer. Entendem que aí o zelo fica misturado com outras coisas? Então, isso vai fazer com que o amor, que a Joana de Ângeles compara com uma chama, que nutre a nossa alma, que é como se fosse uma usina de forças, que gera alegria, que gera energia, que nos enche de vitalidade. Amor é isso, ela define desse jeito, é uma chama. Aí a chama, quando vira ciúme, ou quando é distorcida pelo ciúme, é como jogar álcool no fogo. A gente gera um incêndio. E é assim que ela define o ciumento. No livro Ser Consciente, quando ela vai falar do ciúme, ela fala: o ciumento ateia incêndios em ocorrências imaginárias. E aí a gente vai precisar lembrar que quando nós estamos ciumentos, a gente imagina muitas coisas, não é assim? A imaginação corre solta e cria cenas, imagina o que o outro está fazendo, o que o outro não está fazendo, onde que o outro está, com quem ele está falando, o que ele está conversando. E aí eu já ateei um incêndio por coisas da minha imaginação. Então aquilo que era para me aquecer, para me nutrir,
virou uma coisa que fica destrutiva. Aquele amor lá do celoso, da pessoa que quer zelar, aquilo que aquece o nosso coração, que bom que tem um amor, que enche o coração, que aquece, aí esse quentinho começa a queimar. Fica quente demais. Fica celoso, fica zelo demais, preocupado demais, controlador demais, com medo demais. Então nós vamos precisar observar o quanto tem no nosso ciúme de desejo de controlar o outro, porque isso vai definir se o ciúme é mais saudável ou se ele está mais adoecido. Geralmente o ciúme mais patológico, eu fico querendo dominar o outro, diminuir a liberdade do outro, controlar o outro para que ele faça o que eu quero. Essa é uma coisa. E a outra coisa são as distorções do pensamento. Esse pensamento que fica focado em vigiar, em perceber os mínimos detalhes, em olhar tudo que o outro está fazendo, em saber de tudo, em imaginar coisas. E o pensamento trabalha de um jeito muito distorcido. Essa é uma outra faceta do ciúme. Então, vamos pensar que nós mal controlamos a nós mesmos. Que dirá controlar uma outra pessoa? Ninguém controla ninguém nessa vida. Os espíritos não procedem uns dos outros. Isso nos diz no livro dos Espíritos e no Evangelho. Os espíritos não procedem uns dos outros. Mas só que tem uma distorção no nosso pensamento, ou uma concepção errônea, a gente fala assim na psicologia. A gente cria uma concepção errônea de que a outra pessoa tem que estar ali para mim. Tem que satisfazer o que eu quero. Tem que preencher os meus buracos, as minhas expectativas. Então, vamos pensar nas nossas feridas de amor. Quem aí já não se sentiu alguma vez rejeitado, abandonado, não amado? Aí eu vou para o meu relacionamento amoroso e eu exijo que o outro me ame, que o outro me dê aquilo que me faltou. Às vezes que me faltou na infância, que me faltou com meu pai, com a minha mãe, que me falta em outras relações. E por eu estar às vezes com medo, desconfiado, eu vou exigir que a outra pessoa haja de um jeito para que eu não me sinta assim com medo e desconfiado. Olha só, que manobra complicada a gente faz para não tentar sentir coisas ruins, que é medo e desconfiança, mas acaba ficando pior. Porque como a gente não controla nada nem ninguém, esse outro uma hora vai que tem vontade própria, que tem vida própria, que tem sentimentos, que não está no mundo para atender as nossas expectativas, vai fazer o que quer, ou vai sair, ou vai trair, ou vai fazer alguma coisa que desafia esse nosso senso de controle, que é muito ilusório. E aí é nessa hora que o ciúme descambou para uma coisa muito difícil, muito ruim. E aí aquele relacionamento que era amoroso e que era equilibrado, saudável, vai ficar muito doentio, vai gerar muitas feridas, vai gerar muitas histórias doloridas. Então, vamos pensar o tanto que a gente se complicou aqui agora nisso tudo que eu estou falando. Dá até um cansaço de pensar o rolo que a gente vai criando com um ambiente que era, por ser amoroso, ser uma relação que nutre, que esquenta, que traz alegria, que aumenta a nossa energia de vida. E não algo que desgasta, ou não algo que a gente ateia incêndios em ocorrências imaginárias. Quantas pessoas estão, muitas vezes, felizes numa relação, está tudo certo ali na relação, a pessoa começa a procurar cabelo novo, tem essa expressão, né? Começa a achar coisas, começa a olhar para lá, e começa a imaginar coisas. E às vezes a outra pessoa nem está pensando nada, mas aí começa a pensar, que uma coisa que o ciumento faz é, tudo aquilo que ele não quer, ele acaba provocando. Ele não quer perder, ele não quer ficar sem o outro, ele está com medo disso. Só que de tão insuportável que fica, às vezes a outra pessoa vai embora mesmo. Às vezes a outra pessoa começa a olhar para outras pessoas mesmo. Então tudo aquilo que não quer, acaba de alguma certa forma atraindo, puxando, de tanto medo, de tanto controle, de tanto desejo de controlar.
aí acaba criando essa situação que é bem desagradável, que é bem desastrosa para muitas das nossas relações. Então, se a gente está olhando para essa coisa da imaginação e desse sentimento que ficou tão imaturo e exigente, a gente vai entrar um pouquinho mais para dentro da nossa alma. E agora trazendo também uma reflexão doutrinária. Disso tudo que eu falei até agora, ciúme, medo de perder, controle, vigiar, ligado com as nossas feridas emocionais, com as nossas dores, com as nossas frustrações. Quando nós nos vermos ciumentos, a gente vai precisar olhar para a nossa alma, para o nosso coração e perguntar: que feridas eu preciso cuidar aqui? Às vezes eu não acredito que eu mereço amor. Às vezes eu não me valorizo e não acho que a pessoa pode ter visto em mim algo que ela escolha ficar. Às vezes eu sou inseguro das minhas próprias qualidades, das minhas potências. Então vai ter algo que você vai precisar olhar para dentro de você e procurar. Qual a raiz disso? Para não deixar que isso se instale e gere um quadro muito doentio e muito penoso para você, que gere muito sofrimento para você. Na visão da doutrina espírita, qual é a base de todas as nossas imperfeições morais? O egoísmo. Orgulho e egoísmo estão na base de todas as imperfeições morais. Então vai ter aspecto egoísta por trás do ressentimento, que nós falamos. É uma pessoa que não quer largar a mágoa para ela não parecer boba, idiota, que deixa as outras pessoas fazer com ela as coisas. Então ela guarda a mágoa para talvez parecer mais forte. E no caso do ciumento, tem um egoísmo ali, tem um ego ali que está querendo controlar tudo, para não ficar sem a pessoa amada. E aí, em cada um desses sentimentos, em cada uma dessas atitudes, vai ter algo em nós que é desse ego, é um termo da psicologia, que tem a ver com o nosso eu, da gente colocar muito foco em nós mesmos. Egoísmo não é só dificuldade de repartir as coisas. A pessoa ciumenta, ela é bastante egoísta, ela está pensando tudo centralizado nela. Muitas vezes, nessa faceta do orgulho e do egoísmo que tem no ciúme, a pessoa não admite que talvez tenha outras pessoas no mundo mais interessantes, ou mais bonitas, ou mais atraentes. Ou que a outra pessoa tenha o direito de seguir o caminho dela e escolher relacionar com outro alguém. Mas aí fica um despeito, fica uma frieza, uma indiferença. São manifestações do ciúme. Às vezes você não dá a crise de ciúme, mas você relaciona com o outro de uma forma fria ou indiferente. Está enciumado, aí eu esfrio. Aí eu não mostro afeto nenhum, aí eu não dou mais abraço, eu não dou mais beijo, não falo mais que amo, não falo mais nada afetivamente, porque ficou com ciúme. Então tem gente que é mais explosivo, mas tem gente que no ciúme gela, corta o contato, se afasta. São outras manifestações que vão deixar aquele relacionamento prejudicado. Então nós precisamos cuidar, porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo tem 1000 facetas, em várias coisinhas. E elas estão relacionadas então com o ciúme e com esse amor que é imaturo e exigente. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: a causa das imperfeições no coração humano está no orgulho e no egoísmo. Nós precisamos espreitar os menores sinais e combater como se fosse uma erva daninha que a gente vê no jardim. Quando ela está começando, a gente já arranca. A gente precisa se colocar nesse lugar como se a gente fosse um jardineiro cuidando do nosso coração. Quando a gente vê que esse sentimento está começando a enraizar, a gente precisa tomar alguma medida, a gente precisa tomar alguma atitude de cuidar daquela emoção. E a gente não faz isso falando: não posso sentir, ciúme é ruim, nossa, prejudica, não posso ter. Só de você fazer isso não significa que a emoção vai sumir. Ela vai ficar reprimida aí dentro de você, mas ela não vai deixar de existir. Só porque você falou isso é feio, não pode.
no livro espírita falou que é ruim, que faz mal, que faz a gente adoecer. Não é assim que se muda. Mas a pergunta que não quer calar, a dúvida de todos nós aqui, como que muda isso então? No livro dos Espíritos nós temos uma resposta para mudar qualquer coisa interna, emocional, autoconhecimento. Esse trabalho aqui já é um processo de autoconhecimento. E ele começa no admitir. Você não muda nada que você não reconhece e admite. Então a primeira coisa, que foi o que a gente falou lá no começo, não é se você é ou não é. Admita o que você tem, o que você sente. A sua realidade emocional. Por aí já começou a reforma íntima. Se você mascara e fala assim, não, eu já não tenho, não sinto mais não sou apegado. Quem aqui na Terra não é apegado? Em alguma coisa ou em alguém? Eu não conheci pessoas assim ainda. Talvez alguém daqui seja um pouco mais assim, ou já caminhou mais, ou já não sinta mais essas coisas. Mas não é a regra, é a exceção. Há algumas pessoas que já amam de uma forma mais livre, mais desprendida, que não ficam tão egoístas, tão orgulhosas. Mas no geral, daqui de todo mundo, todos nós sentimos essas coisas. Então, o primeiro passo, admita, reconheça. Isso existe dentro de mim. Ponto. Agora, é olhar. Já que você olhou para você, é perceber esses outros, ou esse outro de quem eu tenho muito ciúme, eu vou precisar pensar que lugar que eu estou dando para esse outro na minha vida. Que conceito errôneo é esse que eu tenho que a pessoa tem que me preencher? Preencher os meus buracos, os meus vazios. Ninguém está aqui na Terra para fazer isso. Nós estamos aqui na Terra para evoluir e aprender a amar. Se der certo de preencher um pouquinho seus vazios na companhia com o outro, ótimo. Mas não é a função do outro. Tem hora que dá certo, tem hora que a gente encontra pessoas que têm uma afinidade, muita sintonia, preenche um pouco, acalenta um pouco das faltas e carências e buracos que a gente tem. Mas não é função do outro. Então precisa você pensar que lugar que eu estou dando para essa pessoa. Às vezes de colocando ela muito importante, muito num trono, muito num pedestal, muito num lugar de minha vida. Tem uns namorados que chamam de minha vida. Chama de vida. Não é aqui julgando e criticando quem chama assim. Mas penso tanto que a vida é grande. Aí eu estou chamando a outra pessoa de vida. Minha vida, o meu amor. Primeiro que o outro não é meu. Então assim, não é que não pode falar essas coisas. Às vezes isso denota um carinho, um apreço, uma importância que aquele outro tem na sua vida. Mas isso aqui é só uma cutucada para a gente pensar assim, que lugar de importância é esse que eu estou dando para o outro? E eu, onde que eu fico? Porque se eu coloco o outro muito importante, eu vou exigir coisas. Eu vou exigir que ele faça por mim, ou que ela faça por mim, que eu faça por ele, ou por ela. Então quem dá demais, às vezes que dá esse lugar ali, que oferece tudo, que faz tudo, que quer tudo, que ama demais, que tenta salvar o outro, que carrega os problemas do outro, que quer curar o outro das dores dele, lá no fundinho espera que a outra pessoa também me dê um pouco, que ela também me preencha um pouco. Então que lugar é esse que eu estou colocando o outro? Tem uma frase na psicologia que diz assim: eu sou eu, você é você. Eu não estou no mundo para atender as suas expectativas, nem você está no mundo para atender as minhas. Eu sou eu, você é você. Se por acaso nos encontrarmos, é lindo. Senão, não há o que fazer. O que isso quer dizer? Quando eu falo eu sou eu, você é você. Às vezes no ciúme falta um pouco essa delimitação de até onde eu vou e até onde o outro vai. A pessoa ciumenta, às vezes ela está meio perdida dela. Ela esqueceu dela, ela não achou ela. Aí a outra pessoa vira tudo, vira a vida. E aí, se outra pessoa é a minha vida, nossa, eu vou ter muito medo de perder, eu preciso do outro para viver. Então esse medo e esse desejo de controlar é proporcional ao lugar que eu ponho esse outro e ao lugar que eu me coloco. Às vezes um lugar inseguro, um
lugar de pouca importância, um lugar de quem não tem muito valor, um lugar que não está com muita certeza se eu mereço ou não receber amor, mereço que o outro goste ou não de mim. Entenda que tem nuances lá dentro da alma de cada um de nós, quando a gente está no ciúme, que estão falando de coisas que é uma necessidade de afeto, de amar e ser amado. Só que é um amor e um amar e um ser amado que ficou todo bagunçado. Aí a gente vai precisar arrumar. Como que arruma? Você precisa resgatar você. Olhar para você, entender o que é a minha individualidade. O que é a minha vida independente desse outro. Faço tudo pelo outro. Tá, mas o que eu faço por mim? Quando eu olho para mim, o que é a minha individualidade independente dessa pessoa? Quais são os meus limites? Eu vou precisar encontrar essas coisas para que o ciúme não tenha que ficar tão presente. À medida que você vai cuidando disso, aí o seu amor vai poder respirar mais tranquilo. O seu amor no seu sentimento interno e o seu amor externo também. Porque o ciúme asfixia. É essa ideia que a Joana de Ângeles traz quando ela fala de ciúme. O ciúme asfixia. Ela traz toda uma imagem. É uma chama que vira um incêndio, que começa a gerar aquela fumaça, aquele vapor, aquela coisa que vai nos sufocando. O ciúme sufoca. É zelo demais, é proteção demais, é controle demais, é vigiar demais. Aí começa a sufocar. Ninguém respira tranquilo assim, nem a pessoa ciumenta e nem a outra. Ou nem as duas, se as duas forem. Fica todo mundo tenso, com o coração apertado, com medo. Então, quando nós começamos a amadurecer ou a trabalhar os nossos sentimentos, nós vamos começar a entender o conceito de liberdade, de amar de uma forma mais livre, de amar de uma maneira que respeita o outro, de amar de uma maneira menos exigente. E amar de maneira menos exigente é amar de uma forma mais livre, entendendo a outra pessoa tem a história dela e você tem a sua. Um dia todo mundo vai se separar. A gente sabe que os espíritos não ficam juntos eternamente. Tem um momento que a gente separa. Todas as relações têm um tempo e elas servem à nossa evolução. Mas o outro não é uma extensão de você. O outro não tem que preencher as suas coisas e resolver as suas dores. Se a gente começou a trabalhar isso no nosso íntimo, a gente já deu um passinho. A gente já ficou mais maduro. Porque a gente entendeu que a outra pessoa não tem obrigação a atender as nossas expectativas, atender as nossas necessidades, atender os nossos desejos. Nós precisamos buscar atender isso. Então busque o que preenche a sua vida. Busque aquilo que faz sentido para você. Se melhorar enquanto pessoa, crescer espiritualmente, emocionalmente. Realize-se. Se você não se sente realizado com a sua própria vida, busque então uma maneira de sentir isso. Mas não é dependendo de um outro, porque esse outro um dia vai. Porque desencarnou, porque terminou, porque foi embora, porque mudou. E aí você fica lá, a Deus dará. E aí vai muitas vezes procurar outro amor ou outra relação para que aí dessa vez talvez aí vai preencher. Sabia que não preenche? Não preenche. É como tomar água salgada, água do mar. Não sacia a nossa sede. O que sacia a nossa sede é esse contato com o nosso íntimo. É o processo de você se realizar e crescer enquanto espírito. Isso sacia. Se puder ser junto, ótimo. Mas como nós dissemos agora há pouco, se não, nada a fazer. Se não deu mais para ficar junto, se o relacionamento está desgastado, se está muito difícil, se está muito pesado, se está machucando, se está gritando muito, às vezes é hora de ir.
Mas a frase que eu coloquei aqui, eu quero fechar com ela: o afeto conquista sem se impor, deixando livres os espaços emocionais, ampliando os limites da confiança. Também é da Joana de Ângeles. O afeto conquista sem se impor. Para você conquistar alguém, para nós gostarmos, alguém gostar de nós, isso não é imposto. A gente gosta, a gente ama quando tem uma sintonia, uma conexão. Você não tem que impor, você não tem que segurar, você não tem que puxar para que o outro queira. Você não tem que impor que o outro fique, ou que o outro volte. Se a pessoa tiver que voltar ou que ficar, ela vai ficar. Mas isso acontece quando a gente deixa livre os espaços. A gente pode desenvolver essa confiança. É esse o objetivo. Quanto mais maduros nós formos, mais a gente vai ter essa confiança, essa liberdade, esse respeito. Mas nós temos uma jornada. Isso não é dar de graça, isso é conquista interna. É conquista interna que vem do autoconhecimento. Então, eu espero que tenha sido proveitoso para nós como uma oportunidade da gente escutar, da gente se olhar, para a gente entender o que cada sentimento desses, por mais feio que eles possam ser, ou desagradáveis ou prejudiciais, eles estão contando algo de nós. Então, cuide de você. Cuide das suas relações, mas cuide para que esse amor possa ser mais desprendido, menos exigente. E isso significa olhar para si mesmo, mas também olhar para o outro. Vocês dois são livres, são espíritos livres. Ninguém controla ninguém, ninguém prende ninguém. Ninguém pode controlar e dominar ninguém. Se a gente faz isso, a gente transforma a chama do amor em um incêndio que destrói. Que isso possa nos inspirar para a gente começar a ter outras atitudes. Devagarinho, você vai percebendo, os seus sentimentos mudam, as suas reações mudam, o seu jeito de lidar fica diferente. Mas isso demanda trabalho interno. Precisa olhar para dentro, escutar o que está sentindo, conhecer os seus sentimentos e ir trabalhando eles aos poucos. Aos pouquinhos, o amor respira mais tranquilo dentro de você. Você começa a ficar mais livre, menos asfixiado ou menos sufocante para as outras pessoas. E aos pouquinhos a gente vai melhorando. Então, boa jornada para nós. Tá? O trabalho começa a partir daqui. Que você possa começar a se olhar e a se cuidar mais, para que nessa jornada você possa ficar mais maduro e um pouquinho mais psicologicamente equilibrado. Que Jesus nos abençoe. Muito grato pela atenção de vocês.